Gravando em 3, 2, 1, fiquem à vontade. Seja muito bem-vindo ao iCast, o podcast que fala de inovação. Como sempre falamos aqui, inovação não é só tecnologia, mas também. Então, hoje o nosso assunto é educação, com muita inovação, tá? Com duas convidadas aqui incríveis, que tem um negócio sensacional aqui em Maringá. Mas antes disso, eu não vou apresentá-las, como eu sempre falo aqui, não é uma entrevista, é uma conversa. Eu sou o Victor Borges, eu tenho uma empresa de marketing, assessoria MAP, e estou aqui em nome do Núcleo de Inovação do maior programa de empreender da América Latina, o programa Empreender dentro da Assim. A Assim é uma associação de comércio e indústria de Maringá. Nós somos associativistas, né, de raiz, assim, estamos aqui para ajudar, e esse podcast é para te ajudar a inovar mais na sua empresa. Repetindo mais uma vez, porque é importante, não necessariamente é tecnologia, mas também. Então vamos falar um pouco de tecnologia, que eu já sei qual é o assunto que eu vou provocá-las, que elas são da área de educação, mas também estamos aqui para entender como que inovar na educação, se é fácil ou é difícil. Como educar é fácil, é difícil. Mas antes disso, passar para minha amiga aqui, Larissa. Oi, pessoal, boa tarde, Vitor, boa tarde, meninas. Primeiramente, obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu sou Larissa, sou advogada e também sou membro do Núcleo de Inovação da Assim. Muito bem. Boa tarde, então, a todos. Eu sou a Estela, né? Agradeço muito o convite em poder participar. Então, como associativista, também faço parte do Conselho do Copegem, ali da casa, da Assim, e realmente esses momentos de partilha, de troca, né? De boas práticas e de falar do empreendedorismo, inspirando novos empresários, é realmente algo que nos fortalece. E eu também, né, é uma alegria, né, participar aqui. Sou Eduarda, também faço parte do Núcleo de Inovação, junto com o Vitor e com a Larissa. E é, com certeza, um tema muito importante da gente discutir, né, pensando em educação. Então, é uma alegria estar realmente discutindo um pouquinho com vocês aqui. Legal, então eu vou começar com um tema fácil. Como era educar e inovar? Acho que é mais fácil de falar para vocês, né? Talvez para quem está assistindo não, mas para vocês é. Como educar e inovar? Realmente, eu acho que esse é o termo, né? Então, quando a gente fala de inovação, muito se associa realmente a essas questões tecnológicas, ao mundo em que a gente está vivendo e habitando. Então, tudo é muito rápido, muito prático, né? E se fala muito em inovação. Então, hoje, desde até da área de serviço, de gastronomia, de restaurante, hoje em dia você paga muito pela experiência, né? E as famílias têm buscado muito isso também, essa referência realmente na área da educação. Querem fugir do tradicional, né, da forma que foram educados, da forma que foram criados, sair um pouco dessa mecanicidade de reproduzir, né, e fazer aquilo que, meu pai sempre fez assim, sempre deu certo, então eu vou fazer assim também e vai dar tudo certo no final. Mas, na verdade, educar é muito mais do que isso, né? Então, assim, é importante a gente olhar para o futuro, mas também ter esse olhar, né, para trás daquilo que foi, que deu certo e que ainda assim funciona. Então, como tudo na nossa sociedade, tem uma polarização muito grande, né? Os futuristas negam muito do tradicional e o tradicional nega muito do futuro. Eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio, um ponto no meio, assim, né? Que eu acho que é possível navegar um pouquinho com as duas práticas. E é exatamente onde nós estamos, né? Então, sim, o quintal, hoje, ele está nesse caminho do meio, né? Então, é uma perspectiva muito grande hoje no mercado que as famílias realmente busquem esse espaço totalmente inovador, né? Então, cresce muito hoje essas metodologias e propostas inovadoras. E, de certa forma, cria-se também uma aversão àquilo que era tradicional, né? Então, o nosso trabalho, o principal diferencial é justamente estar no meio, né? No ponto de equilíbrio, né? Na verdade, da educação. E, no caso, eu vou usar uma frase do presidente da Starbucks, né? Do fundador, que ele diz que ele não está no negócio de café, ele está no negócio de pessoas, né? Que ele vende café. Exatamente. E no caso de vocês seriam essa mesma ideia, vocês estão no negócio não da educação, mas vocês estão no negócio de pessoas que vocês educam, né? Exato. E essa perspectiva é diferente, sim, né? Sim. E essas pessoas é justamente isso, né? Então, quando a gente olha para o Quintal Infâncias do Engá, né? O nome da nossa empresa,
A gente tem hoje uma tríade, né, que são as 3 principais frentes de trabalho, que é muito além da questão do cuidado com a criança na primeira infância, né, de educar a primeira infância, mas muito também de gerar valor e transformação nas próprias famílias, né, junto com os pais, nessa orientação parental, porque não se nasce pai e mãe, torna-se, né, então é um processo realmente de preparo, de estudo. Então nós não temos o hábito, ou nossos pais não tiveram o hábito de estudar para ser pai e mãe, né? Estudar para saber como educar. Então, assim, a gente vem muito nesse processo formativo. E o mesmo acontece também com os professores, porque quando a gente olha para as metodologias de ensino das faculdades, agora também com isso do ensino EAD, tem uma precariedade muito grande, né, em relação à qualidade do ensino. Né? Ou às vezes tem um currículo muito antigo, que os nossos professores estudaram aquelas disciplinas e ainda permanece isso. Principalmente agora pós-pandemia, em que a nossa sociedade já não é mais a mesma, né? Então, é muito necessária essa formação contínua do próprio professor, né? De renovar as práticas, de repensar as estratégias, de olhar para o mundo em que a gente vive hoje, quais são as necessidades disso. Então, é um exercício muito constante que a gente busca no Quintal. Sim. As faculdades precisam, né? As faculdades e universidades inovar. Então, realmente, quando a gente olha para os currículos das graduações, né? É muito chocante, né? Então, eu me lembro de uma vez na universidade, justamente a professora trazendo um texto para nós, falando que a educação era justamente a única que não tinha inovação. Porque ela deu um exemplo de uma professora que entrou na graduação e eram os mesmos conteúdos de antes, de quando ela se formou, né? Então, o quanto que é importante. E o nosso trabalho, como a Estela trouxe, é justamente isso. Então, o principal propósito nosso é o desenvolvimento integral do ser. Então, seja o professor, seja a criança, seja a família, todos realmente estarem em constante formação, né, para si, mas principalmente enquanto pessoa. Antes da gente pensar primeiro no intelecto, existem outras dimensões que a gente precisa também desenvolver e que hoje em dia é muito difícil da gente encontrar. Diversas habilidades também, né? Sim. Pessoal, enfim. Ainda falando da escola, vamos dizer assim, né? A gente fala empresa, mas eu acho engraçado quando é escola, né? Tipo, na escola, cara, é da onde a gente leva as crianças para aprender. Fala um pouquinho mais como porque para fazer sentido, quando falamos de educação, tem várias áreas da vida. E uma coisa que a gente sempre escuta assim, a educação não vem só, não é só a escola que educa, vem de casa. Mas essa fala que você trouxe de que os pais não sabem ser pais, isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo com a minha esposa. Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 9, outro tem 5. E realmente, você não tem um curso, uma faculdade, uma formação. E óbvio que se eu fosse, aí fica aí a dica, eu faria um curso, se eu tivesse na área de educação, eu faria um curso de como ser pai e mãe. O que você tem que ter atenção, o que você tem que olhar, e coisas básicas, tipo, o que é uma birra? O que é, de fato, uma coisa que a criança... Não é falta de educação, é coisa da criança. E que às vezes até tem. Então, assim, o que acontece? Existe o lado que não vê, que não tem os cursos, como... Também existem, por exemplo, quando a gente entra numa rede social, hoje, um bombardeio de informações. Que você não sabe, terapeuta de tudo, especialista de tudo. Exatamente. Um fala para deixar chorar, o outro fala para acolher. E aí você fica perdido, literalmente, se você não tiver um norte pessoal. Exatamente. Valores pessoais, né? E tem pessoas que não é que não têm valores, elas não sabem muito bem lidar com isso. Então, eu tenho a minha forma de educar o meu filho. Eu sei que eu não sou certo todo momento. E tá tudo bem. Eu vou errar. Eu vi que eu errei, só que eu já errei. E traumas acontecem, né? Então, traumas acontecem, por favor. Vamos normalizar isso, gente. E traumas acontecem e para precisam, bem né? e para mal, que bom que existem os traumas. Bem-vindos. Vamos continuar com os traumas. Às vezes o trauma é até salvador. Faz parte. É necessário. Salvador. Faz parte. E aí, voltando, né? Então, tipo assim, você trouxe essa fala de como... o pai não sabe, né? A mãe não sabe, e vocês estão dando mais esse suporte de educar do que trazer um conhecimento acadêmico. Porque às vezes uma criança de 3, 4 anos quer ensinar algo que ela não está com capacidade de assimilar. Sim. E às vezes saber fazer uma conta não significa que aprendeu. Exatamente. Não sabe porque não vai aplicar onde? Não sabe.
E aí como que aí fala um pouco de vocês para entender, então, tipo assim, que área que vocês estão, qual é a faixa etária, então, só para fazer sentido a conversa. Quem vocês atendem, né? Sim. Acho que vamos contar um pouquinho de como surgiu o Quintal. Eu acho que isso é o principal ponto, né? Então, assim, o Quintal, ele nasce justamente nesse período de pós-pandemia, em 2021, em que foi um choque, assim, de realidade de nós duas, né, enquanto educadoras, professoras, atuávamos na educação infantil. Dentro das escolas. Dentro das escolas, vendo as suas contribuições, mas também muito as suas limitações e seus problemas. E aí nos veio, assim, um questionamento de, meu Deus, nós estudamos tanto, né, para isso, não é possível que a educação se restringe apenas a isso. A gente pode e deve promover algo diferente para a primeira infância, sobretudo, que sempre foi a nossa área de pesquisa, a nossa área de estudo, a nossa área de paixão, assim, foram os pequenininhos. Eu acho que ali a gente tem a chance de plantar uma sementinha, né, que a colheita vai vir mais para frente. Que, então, na verdade, vocês foram picados pelo empreendedor. Foi. Porque, tipo assim, não estão fazendo direito, eu sei fazer melhor, eu vou fazer. E isso é muito engraçado, porque realmente não foi assim, vamos ser empresários, agora vamos abrir uma empresa. Vocês só queriam fazer algo melhor. Não tô gostando do que já tem. Normalmente o empresário e o empreendedor que não tem família, ou não sei se vocês vieram de históricos familiares de empreendedor. Então, normalmente ele nunca pensa em ser um empresário. Exato. Ele sempre pensa assim, eu posso fazer melhor. Sim. E aí vai lá fazer. Aí ele se mete no empreendedorismo, que não é nada fácil. Aí vira empreendedor sem nem perceber, né? Pô, exato. Acho que estou empreendendo. Eu acho que assim, demorou um tempo a gente cair a ficha de que, meu Deus, o Quintal é uma empresa agora, né? Então, assim, a gente por mais que tenha o amor, o carinho, o propósito, a entrega, a gente também precisa... não lidarem isso como uma empresa, ela vai fechar e o amor, o carinho e o propósito acaba. Não vai ser cumprido. Então, assim, hoje a gente tem os funcionários, tem a gestão, tem toda a parte de qualquer empresa que precisa acontecer. Entender que é uma terceira pessoa, né? O CNPJ é uma terceira pessoa. Exatamente. E isso foi um desafio para nós, assim. Então, nós decidimos que nós teríamos um espaço e nessa busca, inicialmente, seria uma escola. Mas a nível de escola, quando a gente pensa no nosso país, ainda é uma questão, principalmente também na nossa cidade, bem cheia de normativas e regulamentos burocráticos que inviabilizam, às vezes, o formato dentro daquilo que nós acreditamos como o ideal. E aí, nessa busca, né, nós descobrimos que existe no Brasil um movimento muito grande que cresceu na pandemia, assim, de uma forma muito significativa, que são os quintais brincantes. Então, é um movimento de, às vezes, educadores ou até pais que querem estar próximo da educação dos seus filhos, abrem os quintais de casa para receber as crianças. Isso já existe lá fora, né? Que isso existe muito fora do país. E aí, principalmente os grandes centros, então, assim, São Paulo é referência. Quase todo bairro você tem um quintal brincante, né? Justamente pela concentração de prédios, né? Então, se a gente pensar que tirar as crianças hoje, que as crianças cresçam no quintal hoje é muito difícil. Então, por exemplo, vamos lembrar para nossa infância. Eu cresci no quintal da casa da minha avó, que era um quintal enorme, que eu podia brincar, que eu podia me sujar, ou até na rua da minha casa, que eu conseguia brincar. Então, olhando para a realidade de hoje, né? Então, as crianças não têm um quintal em casa, tem um pé de manga pra subir, né? Não tem uma rua. Eu falo que antigamente qualquer campo que tu ia tinha criança jogando bola. Hoje em dia tem horário para marcar, você tem que combinar, pagar. Antigamente qualquer canto era campo e jogava bola. Exatamente, aquilo que era simples hoje é muito difícil, muito raro, né? Exato, e a própria função da escola também, né? Quando a gente olha a história da escola, por que ela surgiu. Então, os pais tinham que ir para o mercado de trabalho e tinha que ter um espaço para deixar as crianças, literalmente um depósito de crianças. E ali foram sendo desenvolvidas atividades. Então, assim, hoje a gente percebe o quanto que é importante termos espaços, né, que acolham a infância naquilo que eles precisam. E assim nós iniciamos. Então, não tínhamos recurso financeiro, não tínhamos, assim, investimento, não tínhamos nada. Só tínhamos o sonho e a vontade de fazer diferente. E aí, nessa busca, nós encontramos uma casa, né, bem localizada, próximo de vários prédios, né? Então, assim, que hoje a gente fala que é o nosso oásis, né, dentro da cidade. Então, assim, a gente está cercada por prédios e tem um quintalzinho lá no meio, que a gente consegue oferecer esse espaço diferente para as crianças. E iniciamos, então, as atividades no ano de 2022, com 10 crianças.
E depois disso, só foi crescendo. Hoje de uma forma muito orgânica, né? De indicação. Então, assim, famílias indicando para famílias, né? E hoje a gente está com 100 crianças no quintal. Então, assim, fizemos 3 anos recentemente. Então, hoje nós atendemos crianças de 10 meses a 7 anos, né? Literalmente essa primeira infância. Então, esse primeiro contato da criança fora do ambiente familiar, até que ela chegue à idade da razão, encerre esse ciclo de primeira infância, né? E se prepare aí para uma próxima jornada da etapa do desenvolvimento humano. Que no caso seria o primeiro ano. Primeiro ano. Que é na ele nossa sai época. Dali Eu mesma entrei na escola mesmo, com 6 anos, para alfabetização, né? Então, assim, antigamente as crianças entravam mais tarde, ficavam mais na presença dos pais, em casa, né? Hoje temos uma lei, né, que tem a questão da obrigatoriedade do ensino escolar para as crianças aos 4 anos. Então, a gente vê também uma tentativa meio que política, eu já de certa mas forma. Eu já entrei com 4 anos, assim, eu chamava de jardim de infância. Isso, mas era algo... Prézinho. É algo optativo, não era obrigatório, não era, né? eu acho que não era mesmo. Não. O pai poderia, né, deixar na creche, deixar nas escolas, né, tínhamos esses espaços, mas a obrigatoriedade em si, ela era com 6 anos, né? Um outro ponto que eu acho que é importante também a gente destacar é que, hoje o quintal ele se enquadra como um espaço de recreação infantil, né? Só que nós temos vários modelos de espaços de recreação infantil e que o principal objetivo é realmente uma recreação, né? Que a criança passa 1 hora, às vezes 2 horas, 1 dia, às vezes 2 dias. E hoje, o nosso trabalho, ele vai um pouco além disso, né? De uma entrega que vai realmente além. Mas então, é educacional mesmo, né? Vocês recebem criança para cumprir a carga horária escolar, certo? Não. É o extra. Nós hoje, por exemplo, como quintal brincante, não existe uma normativa, uma regulamentação para esses espaços no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, o que enquadra a atividade de serviço, o KINAI, ele é de recreação. Só que é isso que é difícil às vezes explicar, mas o que é o quintal? Porque assim, não somos uma escola que tem um conteúdo, um currículo, uma obrigatoriedade, segundo os órgãos que regulamentam as escolas. O que nos dá uma liberdade de trabalho muito grande. E daí também não somos unicamente um espaço de recreação do tipo depósito de criança, que eu deixo a criança lá para brincar um pouquinho, vou trabalhar e volto para buscar. Por quê? Porque temos uma intencionalidade naquilo que nós realizamos, né? Então, é diferente também de um espaço de recreação. Por sermos educadores... Tem a metodologia. Exato. Então, assim, por nós sermos estudiosas da infância, pedagogas, então a gente entende que a criança precisa de algumas condições para se desenvolver. Então, hoje a gente está nesse caminho do meio. Um espaço alternativo para a escola, para as crianças que estão fora da obrigatoriedade. Até os 4 anos, né? Que daí não tem idade obrigatória, estão conosco. Então, ingressam essa com que é a minha 1 ano, pergunta. Ficam até os 4 antes de entrar na escola. E as crianças maiores de 4 anos, elas vão como um complemento, como um contraturno escolar. Então, essa que é a minha pergunta. Então, tipo assim, até os 4 anos, ela só pra galera que tá assistindo também entender, né? Eu entendi que eu já sei o que é. Mas eu tô fazendo perguntas como se fosse o pessoal que tá assistindo, né? Então, no caso, ela até 4 anos é como se substituísse a creche da escola. Sim. Eu não quero botar na creche, vou botar lá no quintal, que é melhor, porque a metodologia é melhor. Isso. Beleza. E quando passa dos 4 anos, que ele teria que cumprir uma carga horária escolar, é o contraturno. Exato. Que aí aquela pessoa, a criança, ao invés de ficar, sei lá, num integral da escola. No integral, ela fica meio termo lá, fica com vocês. Diferente, com estímulos diferentes, né? Proposta diferente. Hoje a gente atende com pacotes de 2, 3, 5 vezes na semana. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha justamente com o pacote porque tem uma continuidade do trabalho, né? Tem uma professora conduzindo as propostas dos grupos, né? Então, são grupos muito reduzidos, com 8 crianças... 2 professoras, justamente para entender a necessidade. Né? Porque eu vejo uma dificuldade nas escolas, assim, vou generalizar, que é 20 crianças para um professor. Às vezes tem 2 auxiliares que ficam se intercalando entre professores. Assim, eu vim do Rio de Janeiro, então eu posso dizer que aqui é muito, muito melhor que lá. É claro, se você for comparar uma escola muito top lá com uma muito inferior aqui, talvez você vai ter uma grande discrepância. E lógico, esses tops são top porque tem gente pagando ali o valor para que seja totalmente diferente. Mas a média
é sempre isso, assim, é absurdo. E quando nós viemos para cá, nós nos espantamos, assim. Primeira coisa que falaram, coloca no ensino público. Aí, no meu caso, eu tenho um filho autista, e aí tem a dificuldade da escola particular não querer botar um professor, um profissional acompanhando, né? E isso é uma briga que é real. Acho que quem gostar é real. Muitas famílias enfrentam dificuldades com isso. Exato, e o sistema público é obrigatório. Então você tem. Então é mais fácil você brigar com o público, porque é um direito adquirido, nós pagamos imposto e não é pouco. E a particular não. Então foi a primeira coisa que me indicaram, assim, e ficamos extremamente satisfeitos, porque no Rio de Janeiro eu não cogito a possibilidade de entrar no ensino público em nenhuma idade, por inúmeros fatores, assim, é outro mundo, assim. E aqui foi bem diferente. Então, já cogito levar meus filhos para uma escola particular. O meu mais velho, que é autista, hoje ele está no CAP. Então, a gente já conseguiu colocar ele lá, já sabe que tem um diferencial. Mas, assim, não é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? Eu sei que tem limite de vagas, a escola não consegue expandir, né? Então, fica aquela limitação. Mas, bem, eu cortei para falar disso porque... essa diferença de qualidade que vocês conseguem trazer aqui, né? Então esse contraturno ali que vocês fazem tem a metodologia. E como que vocês lidam com isso? Com a parte de não é uma escola, tá no meio termo, né? Acho que agora ficou um pouco mais claro para quem está assistindo esse meio termo. Porque eu já tinha entendido porque eu sabia, mas eu tava tentando trazer uma conexão para explicar esse meio termo de vocês. Então vocês não são uma escola para cumprir a carga horária, que para mim às vezes deixar em casa é melhor que levar para a escola, porque às vezes não ensina mesmo. É muita gente, é muita criança, gente. Às vezes eu fico 18, vendo... 20, 25 crianças por turma. E não dá, e é uma semana para aprender amarelo. Tá no louco. Desculpa, e não é... E aí isso é uma crítica minha para o sistema público de ensino, porque bloqueia mesmo. Uma semana para aprender cor amarelo, pelo amor de Deus. Dia que assim, é uma preocupação com conteúdos arcaicos. Exato, essa é a verdade, exato. Que não correspondem às vezes à realidade, exato. Que não correspondem mais ao tempo em que nós vivemos, à necessidade de mercado que nós temos hoje, porque assim, falar com empresários e problemas de contratação. Se tem alguém que não tem esse problema, desconheço. Então, assim, habilidades interpessoais, sabe? Relações, questões básicas humanas, não existe mais. Então, assim, é uma preocupação... Justamente por isso que a gente desenvolveu a nossa metodologia também, né? Pensando justamente no desenvolvimento de todas essas dimensões. Não abarcando somente o aspecto cognitivo e físico, que é o que a escola está totalmente preparada para desenvolver, né? Preocupada, na verdade, é a palavra, né? Forma geométrica, exatamente. Letra, número, cor. Então, a agenda das escolas também, falando mais das escolas particulares, está totalmente cheio de ensino bilíngue, vários tipos de atividades especializadas, que, na verdade, em si, para a criança... Faz sentido. Não faz sentido. O bilíngue às vezes até faz, mas também tem que ter a metodologia. Gente, qual é o professor bilíngue? Essa que é a questão. Não, mas... Como é que eles ensinam? Cadê? Onde estão? Então, essa que é a questão. Fica no The Book is on the Table, que já é uma frase errada. O Brasil né? não tem cultura para isso. Então, assim, você conseguir uma escola que dê conta de ter a quantidade de profissionais necessários para ter essa entrega, ótimo. Mas a verdade é que há uma venda de algo que, na prática... não acontece. Por isso que eu disse, as escolas top conseguem. Mas a média, não. A média que se diz né? bilíngue, assim, desculpa, não é bilíngue. E que, na realidade, é um estímulo importante, sim, mas que não precisa ser o tempo todo dentro da escola, tão tradicional, né? Nem dá para dizer que é tradicional, porque o tradicional não é ruim, mas é o arcaico. Eu acho que o arcaico se encaixa mais, né, na educação. Sim. Aquela educação que ninguém mais quer. Ninguém mais aguenta. E nessa primeira... plantar feijão é muito Acho legal. Que a minha avó deve ter plantado feijão na escola. Minha mãe, eu e meu filho. Mas o plantar feijão é muito legal, mas não como um ensino. Mas uma experiência de tu ver algo brotando, sabe? Sim, mas tantas outras coisas brotam de tantas outras formas. Por que só o raio do feijão, gente? No mês passado, por exemplo, a gente desenvolveu com as crianças o nosso contexto... Não é facilidade? Não. O nosso contexto investigativo de botânica. Então, olhem para as escolas. Qual que é a escola que realmente está trazendo um contexto investigativo de algo totalmente diferente, né? E foi justamente isso, né? O trabalho desenvolvido, tanto das crianças menores,
que estão na experiência, então tiveram várias experiências sensoriais, até os maiores que já entraram no conhecimento extremamente científico, foi surreal, né? Essa é a ideia da nossa metodologia hoje, né? Então, assim, por mais que seja um modelo de negócio inovador, né? Então, assim, nós pesquisamos e compreendemos todas as metodologias, as abordagens, as propostas educacionais, né? Do nosso tempo atual e, inclusive, olhando para outros países, né? Quais são as práticas, as referências que a gente tem a nível de educação hoje. E não desconsideramos princípios básicos de uma educação que nos formou, que formou a nossa sociedade. Então, assim, eu acho que precisa ter um ponto de equilíbrio nesse aspecto. Então, por exemplo, faz parte da metodologia do Quintal, além desse olhar integral que a Duda comentava, né, da dimensão cognitiva, da dimensão moral, da dimensão espiritual, da dimensão social. Então, assim, tem tantas coisas que envolvem o desenvolvimento humano. São fundamentais para desenvolver o caráter dessa criança, pensando que a gente desenvolve até os 7 anos. Isso é muito então, por isso que eu falo, por exemplo, o bilíngue, ele é importante, mas ele pode esperar. Entendeu? Agora, a formação do caráter dessa criança até os 7, não espera. Sim. Entendeu? É o adulto lá na frente que a gente já sabe, né? Com questões que, infelizmente, a gente não consegue. Depende muito do ambiente que você vive. O brasileiro não precisa, de fato, de um outro idioma. Essa que é a real, porque ninguém fala. Ninguém fala em outro idioma andando na rua. Diferente da Europa, que você, no mesmo país, está falando 2, 3 idiomas diferentes, mas 2 dialetos. E aí você... É normal você nascer bilíngue. Você nasce bilíngue. E aqui não, mas eu desculpa, eu discordo, eu acho que o bilíngue é legal, mas eu entendi que realmente às vezes dá para esperar para você implementar outras coisas. Eu acho que é uma questão porque você de tem um limite de tempo, né? Prioridade. Sim. Você tem um limite de tempo para estar com aquela criança formando algumas outras coisas de poder esperar. Exato, porque assim, a criança, ela tá ali, imagina, os primeiros anos de vida do ser humano. Então, tudo é muito intenso, é muito latente, é muito potente. Botar sentado para explicar o The Book is on the Table ou como ele vai comer com as mãos? Então, assim, deixa ele ver como o mundo funciona, é real. Então, assim, isso que nós promovemos muito para as crianças e que a nossa sociedade está perdendo, né? É esse contato com a natureza. Então, mais de uma questão sustentável, tem cidade que não tem natureza, né? Uma questão... Tem um termo, inclusive em inglês, que fala sobre isso, do contato com a natureza. Tem um nome agora que eu esqueci. Cada hora é uma coisa, né? Mas, assim... que valoriza num aspecto que não é isso do desenvolvimento realmente das capacidades de contemplação, né, de entender os ciclos da natureza. Então, da planta morrendo, do bichinho morrendo, da fruta nascendo no pé, do tempo de colheita, da espera. Então, assim, a gente não sabe muito. Tem criança que realmente acha que o leite ele vem da caixinha, que a água sai da torneira, né, que não entende o processo das coisas. Calma, você está falando de criança... Mas eu vi um vídeo de uma mulher adulta que não sabia que sardinha é peixe. Então. Ah, mas isso é uma informação... Não, gente, pelo amor de Deus. Adulta com quantos anos? Adulto. assim, adulto com 30. Ô, louco. Porque assim, você tá indo falando pra criança, eu tô vendo adulto que tá vindo de uma geração assim que provavelmente foi uma criança que não teve acesso e contato com a vida que acontece ali fora o tempo todo, sabe? Que às vezes a gente trabalhando num lugar fechado, dependendo dos nossos hábitos de vida, morando em prédio, em condomínio, né? Assim, que não tem experiências e vivências concretas e reais da vida, isso faz muita diferença na capacidade criativa, construtiva, de construir o próprio imaginário, né? Esse repertório, a riqueza de vocabulário, sabe? O contato com a arte. Então, assim, são tantas áreas e aspectos que nos diferenciam dos animais, né? Dos animais irracionais, que nos tornam propriamente humanos, que está perdendo. A humanidade está se desumanizando. Essa é a verdade. Né? Então, assim, por isso que o ponto da tecnologia, inovação, eu acho que hoje ser inovador é realmente você trazer pontos humanos que estão sendo esquecidos. Então, eu acho que a gente se destaca hoje como um espaço diferente, como uma metodologia diferente, como algo único e que não dá para replicar igual. Então, assim, por mais que surgiram depois outros espaços de recreação, que às vezes até atendem os mesmos serviços que o nosso, seja de área, de lazer, a nível de espaço físico, mas a proposta, o sentido, a metodologia não traz essa essência, esse entendimento da formação humana. Eu acho que isso é o que mais traz essa inovação para o Quintal, é o que nos posiciona como um espaço realmente inovador, como um espaço diferente.
falando um pouquinho ainda de metodologia, como é que vocês estão lidando com a questão dessa geração mais nova, assim, dessas crianças dessa idade, a velocidade de aprendizagem deles? Absurdo. Que é totalmente diferente da nossa. Também. E eu me considero uma pessoa que aprendo rápido, mas o meu filho, ele tem altas habilidades, então... Muito. Ele fala de universo que eu... Tipo, o universo mesmo, que existe. Que tá ali. O meu filho lê coisas de criança de 12 anos, 13 anos. Tem um livro lá da matemática, de universos, ciência. Ele entrou numa vibe de decorar a tabela periódica. Olha só. Então, incrível. assim, como é que vocês lidam com essa velocidade das crianças? Eu acho que a nossa Ou metodologia... vocês não lidam e segura eles um pouco para eles Eu acho que tem que ter um equilíbrio dos dois. Coisas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio dos dois. Então, assim, a gente cuida muito com essa questão do superestímulo. Então, crianças, por exemplo, com altas habilidades, obviamente, elas têm facilidade em memorização, né? Então, assim, gravar as coisas com muito fácil. Essa questão matemática é muito aguçada. Assimila rápido. Exato. Então, a capacidade psíquica dessas crianças é muito mais avançada, inclusive, que a nossa. Agora, em contrapartida, também há outros pontos que não são tão avançados nessas crianças. É por isso que eu tô perguntando. Que são os aspectos emocionais. Eles vão para uma vertente de absorver muito grande e aí tem o outro lado. É nesse ponto. Como vocês lidam com isso? Eu perguntei de maneira aberta, porque eu sei que vocês iam entender. Mas a minha pergunta era mais assim. Eles largam esse lado de pisar no chão. Sim. De brincar com brinquedo. Mas exatamente, é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente também tá numa era que tá um boom, né, de altas habilidades. E qual que é a questão? Tem coisa que nem mas eu tô rindo porque eu acho engraçado os memes também que fazem por aí. Mas é um assunto sério para lidar, porque tem muita gente se autodiagnosticando e se diagnosticando na internet. Muito. Então, assim... E diagnosticando os outros, né? Se autodiagnosticar, ok. Agora você querer diagnosticar... Todo mundo quer um diagnóstico pra no chat GPT diz que você tem um pontinho disso aqui. Perguntei aqui, Ai, gente. Então, assim, realmente há um boom, né, em relação a isso. E o quanto que precisa ser muito cuidadoso para não haver também uma superestimulação, porque acontece muito. Então, meu filho tem altas habilidades, eu tenho que destacar ele, porque ele tem essa facilidade, eu preciso superestimular ele. Quando, na verdade, não. Quando a gente reforça esse estímulo, na verdade, é muito ruim. Porque acaba faltando outro lado, né? Exatamente. Então, a parte técnica ele tá desenvolvendo, mas e a parte pessoal? E a parte das habilidades, de lidar com pessoas, de lidar com emoções? De perder, de não ser sempre o primeiro, de errar, se frustrar. Lidar com frustração. Então, assim, de saber que ele não sabe tudo, de saber que tem gente que vai saber mais, de saber que é importante que ele possa ensinar os outros se ele sabe, né? Ele tem que esperar a vez dele, não sempre sair na frente. Então, assim, tem tantas outras coisas que vai precisar equilibrar a balança. Vertentes, né? Equilibrar a balança. Então, no quintal é muito isso. Por que a gente fala que é uma educação personalizada, individualizada? Porque é realmente olhar para cada indivíduo entendendo ele como único. Porque o processo educativo, ele não é uma receita de bolo. Não é porque funcionou para mim que vai funcionar para você, funcionou com o filho do meu amigo, não vai funcionar com o seu filho. Sim. Então, assim, a gente cai muito nessas comparações, quando, na verdade, cada um tem a sua história, a sua trajetória, os fatores que influenciaram para bem, para mal, para mais e para menos. Então, cada caso precisa ser avaliado. E no caso da primeira infância, isso tem que ser feito com a família. Então, não adianta a gente assumir um desenvolvimento da criança, sendo que ela é só o resultado da verdadeira causa, que são os pais. Né? Então, assim, trazer os pais para esse momento de diálogo Por isso que os pais importante. Estão em tudo do quintal. E vocês já sentiram resistência de pais quando vocês tentam explicar essa situação? Olha, não é só isso, a gente tem que olhar para todos os lados. Como é que foi? Como é que é? Por exemplo, essa vou questão... falar uma coisa, principalmente aquele pai que tá doido para deixar a criança só na escola. Ah, sim. É serviço, né? Ele não tá preocupado com o desenvolvimento do filho. Muito isso, só quer deixar. O que vai fazer não importa. Mas sabe, graças a Deus, quando tu explica, não é escola, então pelo amor de Deus, eu quero deixar ele em algum lugar.
Isso tem diminuído um pouco, assim, não que não tenha, não aconteça. Porque o produto de vocês já é diferenciado. Exato. Né? Hoje, pelo nosso posicionamento, pela, né, aquilo que a gente vem alcançando a nível de posicionamento, vai meio que separando, assim, famílias que querem só um depósito e um serviço, e famílias que realmente não, escolhem pelo quintal, porque de fato se preocupam com o desenvolvimento do seu filho e estão em harmonia com a gente a nível de valores, a nível daquilo que é a prioridade, daquilo que é o mais importante. Sim. Então, é o público, né? Segmento de público. Então, não adianta chegar, por exemplo, uma família super preocupada... vocês não vão atender todo mundo, não consegue. Exato, não dá. Então, assim, vamos agradar alguns e vamos desagradar outros e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem espaço hoje para isso. Maringá tem muitas opções, inclusive de escola. A ideia é impulsionar, apoiar e contribuir para que outros também entrem nessa onda e criem para o outro segmento que você não tá pegando. Exato. Sim. Essa é a ideia. Então, assim... Uma coisa que eu brinco, que eu falo assim, o silêncio... às vezes para minha esposa e eu custa caro, né? Quer deixar nesses brinquedos aí. Às vezes a gente quer sair para fazer um jantar, né? Espairecer um pouquinho. E aí leva as crianças. Pô. Não tem como 2 crianças extremamente agitadas ficar sentada num bar, num restaurante. Então a gente procura lugares que tem brinquedo, né? Kids, né? O famoso e agradável espaço kids. Mas tem uns que não são de graça, né? Às vezes tu tá num lugar que não tem espaço kids. E aí? Aí tu procura aqueles shoppings e parques que não é barato. Eu falo que o silêncio é caro, gente. Só para quem tem filho sabe quanto o silêncio é caro. E o quanto a gente tem diferente de deixar num período escolar, né? Que tem um sentido, tem um propósito, tem um compromisso. Então, assim, existem realmente os espaços kids, como nos playgrounds de shopping, de restaurante. Que é recreação. Que você paga lá para realmente a criança apenas brincar. E que é muito bom, porque se eu fosse criança eu queria ter. Na minha época não tinha, nem tinha como pagar aquilo. Mas quintal brincante não tem espaço para brincar? A verdade é que, assim, esse é o verdadeiro diferencial. Então, por meio do brincar, hoje o brincar ele é o fio condutor de todas as nossas ações. É o meio, né? Por meio do brincar, então, das porque oficinas. Porque é a forma como a criança aprende. Se a gente pensar até nos documentos, na questão normativa... disputar brincando, né? Sim, nas questões normativas a gente tem um documento que nos assegura que a criança ela aprende brincando e interagindo. Então, essa criança que não brinca e que está isolada dentro de casa, só com um adulto... Já sabemos o porquê que ela não tá falando, né? Então, chega muito isso pra nós. Ou só criança na tela, de 2 né? anos que ficou com a mãe a vida inteira. E aí, porque ela não tá falando e o pediatra pediu pra trazer. Entende? Então, assim... Tem pai que paga pra criança socializar. Tem. Paga pra socializar. Mas isso, às vezes, nem é culpa dos pais, porque não tem. Por exemplo, mas isso é importante. No Rio... Crianças, sim, mas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, minha família é de lá. Então... socializar não é um problema. Aqui já se torna. Porque eu não tenho parente, amigo, não tenho nada. Eu vim pra morar e vim sozinho. Eu, minha esposa e meus filhos. Meu filho mais novo tinha 1 ano e meio. Óbvio que logo entrou na escola. Vai ter que ter amigos, né? Então, mas socializar às vezes pode se tornar um problema. Então, às vezes não é culpa dos pais. E ele tá buscando a socialização, mais consciente, né? A socialização, obviamente, ela é importante, é um pilar, é uma das dimensões do desenvolvimento humano. Então, assim, nós só somos o que somos porque somos em sociedade, somos em coletivo. Só que junto nessa socialização entram tantos outros fatores e dimensões, né? Então, assim, para um bebê, por exemplo, por que é tão importante ele também ter o contato com outros bebês, ou ter um contato social diferente da relação íntima com a mãe e com o pai. Justamente para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento motor, para essa criança ganhar equilíbrio, para ela ganhar noções espaciais, para ela ter experiências sensoriais. Então, assim, é um amplo repertório que a criança precisa adquirir desde muito pequena. E que, às vezes, a mãe, por uma falta de conhecimento, ou por ficar muito em casa ali com o filho, acaba não proporcionando isso para o bebê. O que, obviamente, vai atrasar alguns aspectos do seu desenvolvimento. Sim. Então, assim, hoje no quintal a gente trabalha muito por meio do brincar. Então, são as oficinas, os ateliês, os contextos investigativos, que são um trabalho com projetos. Então, isso é muito rico, sabe? Essas perguntas que a criança faz, que às vezes as famílias acham chata, tem que ficar respondendo tudo o tempo todo. A verdade é que ela tá tentando a gente entender potencializa, né? Então, em vez da gente dar realmente a resposta pronta para ela, a gente potencializa essa dúvida e juntos eles descobrem, estudam, pesquisam, experimentam, né? E o que é um olhar também totalmente diferente da escola tradicional que traz, por exemplo, um material didático.
né? Pronto. Então, vem um livro didático para um bebê de 1 ano e meio, de 2 anos, preencher. Quem preenche o livro? A professora, não é um bebê. Então, assim, né? Então, corte, assim, pinte, colhe, né? Então, assim, são comandos que... Cadê a capacidade criativa? Limita totalmente a capacidade da criança de criar, de construir. A gente trabalha inovar. Com muito... A gente trabalha com muito material não estruturado para a criança justamente para isso, para que elas possam imaginar, construir e, a partir disso, desenvolver, né? Algo que é extremamente importante, né? Voltando até um pouquinho nessa questão do parque, até inclusive nas escolas hoje tem um parque muito pequeno ou muito semelhante ao do restaurante ou ao do shopping, né? Que não são potentes para o desenvolvimento infantil. E aí tem uma escala e um rodízio de dias ou horários. Né? Então, assim, até o brincar da criança, ele precisou ser reduzido ou encaixado... 30, 40 minutos de parque. E olhe lá. Então, assim, e encaixado dentro de uma dinâmica do horário adulto, da lógica adulta. Realidade deveria ser ao contrário. Claro, com espaços de qualidade, né? Espaços de brincar que extrapolem aquilo que a criança já tem no final de semana de casa, quando ela sai com o pai, né? Então, deveria ser realmente esses espaços e, ao mesmo tempo, que fosse ao contrário, que essa criança mais brincasse do que realmente fosse para dentro da sala preencher um livro. Porque, na verdade, onde ela está aprendendo é quando ela está se relacionando com outra criança, que vai surgindo problemáticas que são muito potentes, né? Ali onde tudo está acontecendo. Eu vou trazer o assunto polêmico que eu falei, que ia provocá-las. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho que me veio à mente aqui, que nós falamos sobre uma condição de altas habilidades, mas isso a gente acabou falando de laudos e tal, e até trouxemos aqui com um âmbito mais cômico e engraçado, porque nós estamos vivendo e vivenciando coisas absurdas no mundo, não só nesse ponto, mas em outros aspectos. E eu quero trazer a importância, sim, de ter um laudo. Para quem está ouvindo, não achar que somos contra, algo do tipo. 2 educadoras e eu tenho dentro de casa. Então, o que é importante para o laudo, tanto para o adulto quanto para a criança, é você conseguir coisas que a ausência dele não permite. Então, meu filho só tem uma professora de apoio porque o laudo permitiu. Mas eu sofri 4 anos em escola até conseguir isso. Sim. Professores que... ele tem alguma coisa. E assim, eu não quero rotular. Eu comento que o bullying começa dentro de casa. Porque eu sou o primeiro a sacanear o meu filho, eu sou o primeiro a brincar com ele lá dentro de casa, para que quando ele chegue na rua, ok, é assim. Concordem ou não, não tem problema. A educação cada um vai dar da melhor maneira. Eu acredito nisso, com um limite. É óbvio, né? Claro. A gente não vai... Eu não vou exceder... Né? Assim como eu não excedo com ninguém fora de casa. Mas ele precisa entender que o mundo não é um buquê de rosas. E vão ter pessoas fazendo bullying com ele. Mas se ele souber lidar com isso, ele vai lidar muito melhor. E tem uma conhecida que ela, quando soube que meu filho era autista, conversou comigo e tal. Aí eu falei, olha, eu não sou especialista, assim, mas eu acredito que tem, sim. Mas o que eu posso te dizer? Até hoje você viveu com isso, já adulto, né? E assim, provavelmente não atrapalhou a sua vida. Provavelmente você passou por algumas circunstâncias, situações que te atrapalhou, assim, num sentido de poderia ter sido diferente. Mas de fato você está bem, você estudou, vivendo, trabalha. Então assim, soube lidar. Talvez a tua geração lidou bem com isso. Mas talvez você ter um laudo vai te ajudar para você... que ela estava preocupada se ela tinha que ir atrás ou não. Falei, talvez esse laudo te ajude a se entender. Sim, com certeza. E se for necessário algum medicamento, de fato, se algo realmente, tipo uma atenção, que você tem esse laudo para você se cuidar. Porque só cada um sabe o que passa com aquilo que tem, sabe? Sim. E tem gente que vai procurar. Então, busque seu laudo se você precisa, mas busque com um especialista. Né? Busque com um especialista, não busque com um cara do Instagram, do YouTube. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é muito mais sério. Saúde é sério. Tem gente fazendo terapia com o ChatGPT. Eu conheço. Tem gente usando o ChatGPT como amigo, tipo, trocando ideia de, tipo, querendo desabafar. Posso chamar de Bia? É isso. Não, eu dou nome no meu porque eu tenho medo dele vir e me matar em algum momento da vida. De ele tomar posse de uma máquina, sei lá, um liquidificador e me cortar em casa, sabe? Brincadeira. Mas eu dou nome pra ele só por causa disso. Mas é brincadeira interna, né? Agora, o tema que eu quero trazer é o seguinte. IA, mas tecnologia com educação.
Ele ia trazer IA, claro que ele ia trazer IA. Cara, tem um estudo de Harvard, tá? Que, na verdade, foi uma escola americana que aplicou e Harvard está aplicando, não sei se esse ano, ou terminou, ou está aplicando esse ano. Que eu não fui tão a fundo o momento do estudo, mas isso até saiu numa notícia recente no G1 sobre essa escola. Ela foi uma escola que ela, entre aspas, tirou todos os professores e colocou professores de IA. Então, são IA ensinando. E os professores viraram instrutores. Eles não dão mais aula tradicional. Então, mais ou menos 2 horas de aula, conteúdo acadêmico, e o restante com outras coisas, como interação, como, né, uma metodologia para fazer a criança, adolescente, ali eles já não estão trabalhando no infantil, já estão pegando uma idade mais avançada. E eles estão usando a IA para ensinar parte da educação, e o que é a interação, que precisa do humano, eles têm os instrutores que são professores formados, só que com um foco diferente. Porque assim, eu sofri muito isso com a escola, a forma de ensinar. Eu tenho uma forma de aprender, eu só descobri a minha forma de aprender na faculdade. E isso para mim foi disruptante, assim, eu aprendi a aprender na faculdade. É absurdo, mas assim, hoje eu aprendo qualquer assunto. A velocidade que meu filho aprende, eu aprendo. Hoje, porque eu aprendi a aprender. Não foi natural. Sim. Eu aprendi a lidar comigo. E isso foi uma coisa assim. Hoje as crianças não precisam disso. Porque uma IA, ela ensina do jeito de cada um. E a IA aprende como é o jeito daquela criança, adolescente, e ela começa a ensinar daquele jeito. Então ela aprende muito mais rápido. Ao invés de ficar 4 horas sentada na frente de um quadro e alguém falando, ela fica 2 horas. E ela aproveita o restante do tempo para dar foco nessas outras áreas que são tão importantes ou até mais importantes. E a média nacional dessa escola ganhou de todas as escolas. Harvard pegou, está implementando, obviamente, numa turma, num curso, IA ensinando e os professores se tornando instrutores, para que, mesmo a IA ensinando, tu não entendeu, eu vou te ajudar. E em outras áreas, o instrutor entra. O que vocês acham dessa história? Não sei se vocês já tinham visto, eu mando para vocês depois, coloco aqui também no link, essa matéria é real, não é eu achando achismo ou inventando história, é algo que está acontecendo. E assim, gostem ou não, não tem volta, porque deu certo e vai continuar dando certo. Então, como vocês veem isso para vocês? Eu sei que vocês estão numa escala de uma idade menor, sim, mas como educação mesmo, né? Como tudo. Educadora, né? Como profissional da área. Nossa, você falando assim, me vem tantas coisas na cabeça. Tantas possibilidades. Fale todas. Eu acho que assim, não é uma questão de certo e errado. O primeiro ponto é esse. Eu acho que a tecnologia, ela vem sim para ajudar a forma que não só nós aprendemos, mas como construir coisas, criar coisas, enfim, nos ajudar realmente a mecanismo de trabalho, ou que seja mesmo de estudo. Mas vale muito voltar àquele ponto que a gente já estava conversando anteriormente, que é a questão da própria humanização. Então, tem alguns princípios que a tecnologia ela quebra no meio. E que isso, em alguns aspectos, não é positivo. E a gente precisa falar sobre isso. Então, por exemplo, hoje, vou fazer uma associação muito parecida com o exemplo que você trouxe. A gente tem as metodologias ativas que colocam a criança como o centro do processo de aprendizagem. Então, há um discurso de que a criança constrói o seu próprio conhecimento. Que o professor ele é apenas o mediador do ensino. Exato. Então, o professor só como entender, mediador... vocês concordam ou discordam? Então, é isso que eu vou dizer. Então, imagina, hoje é isso, né? Então, a criança ela é o centro do processo de aprendizagem, é o próprio construtivismo, né? Então, assim, a criança constrói o seu conhecimento e o professor está como mediador. Ele perde aquilo de apenas ser o transmissor do ensino, certo? De ensinar ali o processo para a criança. Mas vamos pensar do ponto de vista de que a criança, qual é o repertório que ela tem para produzir o seu conhecimento? Tá, mas só para eu entender a sua pergunta, você está considerando que o professor, essa criança não está recebendo conteúdo? Ela está deixando a própria criança se desenvolver. Sim, e o professor está orientando... Sim, hoje o professor, ele só observa. Há algumas escolas, por exemplo, que organizam o espaço, organizam o ambiente. E deixa acontecer. Solta a criança,
solta a criança e aí ele se auto-educa. Entendi. Porque eles entendem que a criança está produzindo o seu conhecimento. No caso eu entendi, eu particularmente não sou educador, gosto muito do tema. Já dei algumas aulas na minha vida, assim, em projetos, em estágios, mas não sou professor e nem tenho essa formação e nem tenho interesse, porque eu acho que é uma profissão muito difícil. Eu gosto de ensinar. Cada vez mais. Eu gosto de passar o que eu sei, mas de uma maneira muito informal, sabe? Sem a responsabilidade de ser um professor. Acho que é uma responsabilidade muito grande. E eu acho muito incrível parabéns, eu acho incrível quem assume essa responsabilidade. Mas não é o que a IA faz. A IA está dando conteúdo. E tem pessoas por trás apoiando. Então, não é... Aí entra um outro viés, outro ponto. Mas aí você está comparando com o projeto dessa escola, ou você está trazendo algo paralelo, um outro tema? Eu acho que entra nos dois aspectos. Porque quando a gente olha o fundamento, ele é o mesmo. Imagina só. Você tira uma figura de autoridade, de referência, de hierarquia. Então, são princípios morais que faziam parte do processo educacional desde sempre. Que a gente tinha os grandes mestres que davam as cátedras, as aulas lá no ensino, inclusive da faculdade. E que agora perdem espaço para, assim, a sua forma de aprender, a sua forma de entender, a sua forma de perceber. E isso reforça... Mas podemos considerar que tem um conteúdo no meio? Porque... Não, conteúdo tem. Mesmo não é questionando o conteúdo. Não, mesmo considerando. Porque tirando o conteúdo, na minha cabeça, fica muito ruim. Porque como que a criança vai aprender algo? Tipo assim, como é que ela... Vamos para a prática. Como é que ela vai aprender física prática? Prática não, teórica. Porque a prática ela pega, joga uma bola e caiu. E tem física. Por que essa cai mais rápido e essa cai mais devagar? Ela entende bolinha de balão de encher, bexiga, e bola de futebol. Essa vai cair mais rápido que essa. Ela vai perceber isso. Ela brinca. Se ela quer uma brincadeira de mais lenta, ela não vai pegar uma bola de futebol. Sim. Então ela percebe a física, ela não vai saber ensinar, não vai saber fazer uma teoria. Mas aí, considerando isso, para mim, não faz sentido. Eu não sei, eu acho que tem pessoas que vão discordar de mim, tá tudo bem, porque eu não conheço também para dizer, nem entrando no mérito certo e errado. Mas eu discordo disso aí, eu acho que não vai dar muito bom. Mas tem um conteúdo, né? Você comentou que tem um conteúdo. No processo da criança, isso? Às vezes sim, às vezes não. Porque eu acho que vai ficar faltando muita coisa. Talvez em uma certa idade... É uma base. Eu entendo que a base tem que ter, né? É que a verdade é assim, gente, essa afirmativa ela é uma afirmativa falsa do ponto de vista de que a criança constrói seu conhecimento. A criança não constrói conhecimento. Mas esse projeto dessa escola, ela não é isso. Agora, aí. Quando a gente vai para quando a gente vai para uma outra escala, que não seja, por exemplo, a questão das crianças, é a mesma coisa do ponto de vista moral e ético, né? Então, assim, o que eu venho a refletir com vocês? Quando a gente traz o uso da tecnologia para dentro das escolas, é uma forma de o ensino, ou o conteúdo, ou o conhecimento e o estudo, ele ficar de uma forma mais prazerosa, uma forma mais gostosa, uma forma mais fácil. Então, a tendência, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em sociedade moderna, é o quê? A via mais fácil. Isso está nos aplicativos, isso está nos smartphones, isso está nos processos dos bancos. Então, assim, ninguém quer ter o trabalho ninguém quer esperar. Nossa, eu preciso aprender uma coisa nova, mas o quê? Vou ter que fazer faculdade de novo? 4 anos? Vou ter que estudar de novo? Vou ter que fazer aquele processo de novo? Então, assim, ninguém quer um trabalho de sofrimento, de esforço, de sacrifício e que custe algo, que custe tempo, que custe dedicação. Então, quando entra... isso vai ser bom dentro de um aspecto. Nossa, aquilo que eu aprendi em 4 anos, nossa, talvez eu vá aprender em 1 mês. Aquilo que eu precisava de tantas metodologias para aprender, talvez eu aprendi em 2 horas. Mas aí parece um potinho que nunca enche, uma coisa meio insaciável, uma coisa meio descompensada do próprio ponto de vista humano, pensando nisso, sabe? Do aspecto moral. Então, esse é a ressalva, esse é o ponto de atenção, que é a mesma coisa quando a gente vem automatizando os processos e trazendo, o robô para limpar a casa, o robô... vai substituir a mão de obra humana? Em alguns momentos realmente vai. E deveria substituir para aquilo que prejudica o ser humano, né? Então eu lembro muito que me marcou uma visita que eu fiz numa indústria de produção de alimentos e o quanto que os funcionários da empresa, né, ficavam num espaço insalubre,
em movimentos repetitivos por diversas horas e com várias sequelas daquele trabalho. Então, as máquinas e a tecnologia, para substituir essa mão de obra automatizada, né? Exato. É muito positivo que seja dessa forma. Agora, a gente tem que olhar muito por esses aspectos morais, éticos, que são próprios do ser humano, que às vezes também vão sendo substituídos e que não é bom. Então, quando eu trouxe, por exemplo, o exemplo da criança, do bebê, quando fala que o professor é mediador, você está tirando uma figura de autoridade da criança. E aí entra muito naquilo que, um princípio que a gente sério. tocou num ponto aqui, da frustração, né? Qual que é a criança hoje que se frustra? Que sabe esperar. Não sabe. Não sabe esperar, não tem o tempo do ócio. Aí o pai não quer que a criança se frustre, então ele segura essa criança, aí o que acontece? Ele cresce naquela redoma do pai, aí quando leva o primeiro não da namorada lá na adolescência, se mata. Né? Então, assim, é importante a gente considerar isso. Então, a tecnologia, ela é sim muito importante, ela pode sim contribuir muito com o ensino, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão humana, entende? Esse projeto eu achei bem legal. Se vocês forem um pouco mais a fundo, vocês veem que tem o lado humano completo. Pelo contrário, eles aumentaram a performance das aulas e deram foco também no outro lado, que é o humano. Então, o que eu trouxe mais é assim, até onde vocês acreditam que a tecnologia pode ajudar. Nesse caso, eu reforço que para mim é o melhor caminho para a educação, porque você personaliza o ensino. Esse que é o principal ganho para mim da tecnologia. Por quê? Eu tive um professor na faculdade de física e ele ensinava uma matéria lá específica, um cálculo bem complexo e bem difícil de entender. Ninguém entendeu. Um dia ele faltou e ele colocou um professor substituto, que era de uma outra universidade, de um outro país até, extremamente difícil entender o sotaque dele. Não lembro se ele era boliviano, mas era bem difícil entender o sotaque dele ali. De uma sala de 60 pessoas ficaram uns 10, assim, porque quando viu que não entender, foi saindo. Ficaram poucas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas, porque quando eu vi que ele estava explicando de um jeito diferente, e eu falei, calma aí, isso aí é diferente, sabe? Eu aprendi e quem ficou acertou, tipo assim, acertou aquela questão, acertou. E aí, todo mundo questionou o professor. Sim. E o professor foi lá e refez uma prova, porque do jeito que ele tinha ensinado ninguém tinha entendido, e o outro professor ensinou, todo mundo entendeu, quem ficou entendeu, e aí ele teve que repassar a matéria do jeito que o outro professor ensinou, porque todo mundo tinha ensinado. Então, assim, quem determina qual é o jeito certo? Se a IA entendeu que você... Tem vários jeitos de te ensinar. Se você aprende de um jeito mais rápido, de um jeito, e ela de outro... Por que eu tenho que forçar ela a ensinar a aprender do seu jeito? Esse ponto que eu achei muito interessante. Isso talvez funcione em um aspecto, mas vamos pensar esses estudantes, por exemplo, no mercado de trabalho. A empresa vai ter que ser forçada a adaptar uma metodologia para aquele funcionário aprender? Ou se tiver, por exemplo... No mercado de trabalho ele já tem que entrar sabendo. Então, mas aí, vamos supor que ele não aprendeu. Dentro da empresa existem processos, normas, procedimentos, as regras extremamente difíceis. Ou que tem uma apostila que ele precisa estudar. Por exemplo, ele estava estudando com a IA, que mastigava de uma forma mais fácil para ele digerir. Uhum. E daqui a pouco ele precisa ler aquele livro. Não, mas aí é falta de informação. Não, é a forma de assim, ó, por exemplo, eu falo para você um jeito de você aprender. Não é mastigar para você aprender diferente. É como você aprende. Por exemplo, vou usar um exemplo simples. Se você consegue aprender lendo e escrevendo, a IA vai fazer você ler e escrever. Você já consegue lendo e ouvindo. Ela vai fazer verbal e leitura para você. Então, o certo seria que essa IA fosse o mediador. E o conteúdo viesse de quem? Do professor. Não, então, mas o conteúdo... Mas assim, qual é a diferença de você me ensinar 1 mais 1 e ela me ensinar mais 1 mais 1? É teoria, é teórico, sabe? Então a IA, ela estava ensinando o conteúdo e a forma de aprender o conteúdo. O conteúdo e a forma de aprender, entendeu? É isso aí, é a metodologia de como aprender. Agora, todas as outras matérias mais humanas, eles colocam de fato o humano, porque existe o elemento humano. Isso aí eu concordo com você, né? Tem coisas que não tem como retirar de um ensino, mas essa parte ali de
como aprender, sabe? Eu acho que eu falei que o tema era sinistro, a gente já deu um tempo ali, mas dá para finalizar aqui. Então eu queria, era de fato assim, de repente até vocês trazerem as últimas falas, porque a gente se empolgou e eu falei que tema educação é um tema que, principalmente dá inovação, muita falta. Inovação, tecnologia e educação é uma coisa para se debater, porque tem muitos viés diferentes, né? Então assim, eu tenho meu ponto de vista, você tem o de vocês, vocês como educadores vão defender amplas teorias, o do porquê, com prova, com dados, e eu também vou ter tipo uma vivência grande, que eu também passei muita dificuldade de aprender na escola, porque eu tinha um método diferente. Gente, né? E até as empresas estão mudando a forma de trabalhar por conta dessa mudança de geração. Então, hoje, muitas empresas não querem saber como você faz, que é o resultado e que se vire. Então, assim, se você vai entregar isso, é o que eu quero. Como você vai fazer do teu jeito. Contanto que você não quebre meus valores, meus princípios e não quebre uma regra da empresa, faz aí. Então, tá mudando muito isso. E aí a educação vai ser responsável por isso. Sim. Porque os profissionais que vão chegar no mercado vão ser provenientes do que eles aprenderam na escola. Né? Nas escolas, nos ensinos. Então, por isso que eu perguntei para vocês, porque vocês estão cuidando dos pequenos. Então, como que vocês pensam isso? Que aí provavelmente é a geração que vocês, assim como vocês têm outras, né, pensando iguais, que é o que vai entregar para o mercado daqui a 15, 20 anos. Sim. Não tem como a gente pensar em educação e desenvolvimento humano sem considerar a tecnologia, né? Então, assim, isso faz parte da nossa geração. As crianças hoje têm muito isso presente, né? Veem os pais usando telas, fazem o uso de telas. E não é que não possa usar a tela. E, de novo, a gente volta naquele argumento do ponto de equilíbrio. Então, assim, não tem como nós negarmos a realidade e viver numa bolha. Esse é o mundo em que a gente vive. Deixar usar com limite. Agora, temos que ter os critérios para isso. Então, né, que conteúdo essa criança está acessando, por quanto tempo ela está acessando, né? Essa tela, esse jogo, ele é condicionante. Então, hoje, entra como um mecanismo regulatório para a criança. Então, assim, ela não tem paciência de esperar, eu preciso pôr ela na tela para ela ficar quieta. Ou seja, uma capacidade humana de atenção, de concentração, de ordenamento, ela foi sendo... ela regrediu, ele fica inexistente e dá lugar a um condicionamento que é a tela. Só come com a tela. Quanta gente só dorme com a televisão ligada. Então, a gente fica refém e condicionado às tecnologias. Então, tudo está na forma de uso disso. Sempre é o equilíbrio. Quando a tecnologia vem para mediar, para ajudar, para facilitar, para agregar, para contribuir, ela deve ser utilizada, né? É o mundo em que a gente vive. Agora, quando isso ultrapassa um limite moral, ético, né, emocional, de equilíbrio, psicológico, aí merece um ponto de atenção, né? Então, tem um regulamento, né? Tem que ter critério. E eu acho que também vai na metodologia, né? Tipo assim, vai ter a escola do zero tecnologia e vai ter as crianças que vão adorar e vai ter a escola que vai ser 100% tecnologia e as crianças vão adorar. E eu acho que lá no final a gente vai descobrir o que isso vai dar, né? Porque até hoje... deu certo. É só pegar a geração de hoje, assim, que tem 20 anos, até 25, já nasceu praticamente com tecnologia nas mãos. Se não nasceu com um celular, já nasceu no computador. Então, assim, tem muitos pontos positivos para essa geração. Muitos. Assim como tem muitos pontos negativos. Assim como há 20 anos atrás, os que tinham 20 anos também tiveram suas dificuldades, seus pontos positivos. E a última pergunta que eu vou fazer para vocês responderem antes de encerrar, porque senão vão nos expulsar daqui. Ainda nessa questão de metodologia, como que vocês estão vendo, né, essa nova geração, que eu até caso um pouquinho com o ponto que eu falei da acelerando, né? Mas como que vocês estão vendo, não que vocês estão trabalhando, tá? Eu entendo que vocês têm metodologia, vocês vão chegar. Mas como que vocês veem o trabalho dessas próximas gerações? Por que eu digo isso? Muita gente reclama da geração Z, né? Essa geração de agora. Eu acho bom. Eu aprendi a trabalhar, eu entendo. E assim, eles serão 50%, 70% da força em 5 anos de trabalho. Então, assim, quem não souber trabalhar com essa geração, então você tem que ser um pouco mais imediatista, sim. Você tem que adaptar, mas também mostrar para eles que tudo é um processo, né? Eles não vão aprender tudo da noite pro dia, mas dá sim para aprender mais rápido. Então, é deixar disponível, mas ao mesmo tempo falar, olha, nem tudo você vai conseguir, tá tudo bem.
as empresas têm que se inovar desse jeito. Então, na nossa empresa mesmo, eu acabei criando uma metodologia que não é nova, mas seguindo muitas empresas de a cada 3 meses a pessoa pode ser promovida. Eles mesmos não correm atrás. Então, nós conseguimos mostrar para eles assim, ó, vocês querem tudo na mão, mas vocês não querem correr atrás. Então, aí a gente incentiva. Vai lá, por que não? Corre atrás. Então, dá apoio, coisas que eles não tiveram, eles não entenderam. Então, essa é uma geração que a galera já está sabendo lidar. Mas aí tem gente que está se preocupando com a geração Z. Eu não, eu estou me preocupando com a geração Alpha, que é a galera ali que está no máximo 15 anos, se eu não me engano, né? Porque eles, de fato, vão vir para mudar o mercado de trabalho. E quem quer ficar com uma empresa por mais 10, 20 anos, já tem que olhar para isso, porque senão vai errar de novo com a Z. Quantas pessoas estão revoltadas com a geração Z porque sofreu há 5 anos atrás, com a entrada da geração Z no mercado? Então, como que vocês veem essa geração mais nova, 10 anos aí, né? Vocês tá saindo, por isso que eu tô até pegando essa geração, porque tá saindo dos pequenininhos. Esses pequenininhos botam aí 15, 20 anos, né? Mas tô falando esses que já passaram por vocês, que já não estão mais na mão de vocês, e como vocês estão vendo essa geração para daqui a 10 anos. Bem preocupante do ponto de vista ético e moral. Então, assim, a gente volta na mesma tecla, que eu acho que é aquilo que nós trabalhamos muito no Quintal. Então, imagina só, quando a gente pensa que hoje o Quintal ele é uma inovação porque a gente tem pomar, rede, galinha e areia, já é grave. Então, assim, a geração alfa já é grave. Então, assim, virou inovação você ter um quintal com galinha, e terra, rede e areia. Isso é inovação. E a gente tá resgatar, né? Então, na verdade, a própria inovação futura vai ser garantir um pouco do que a gente tem hoje. Porque o que vem é muito preocupante do ponto de vista ético, moral e principalmente das habilidades socioemocionais. Então, assim, não me preocupa essa questão de conhecimento, essa parte cognitiva, essa parte das funções realmente, como que eu vou dizer, operacionais, executivas, né? Então, assim, para alguns mercados de trabalho, realmente vai ser excelente. Agora, para outras áreas, como ficam? O próprio professor. Ninguém quer ser professor. Não existe professor. Porque está cada vez mais risco. Então, assim, além da questão... virou uma profissão de risco, quase. Exato. Porque ele não é uma figura de autoridade dentro da sala. Ele é o mediador, entende? Sim. Aí o aluno pode tacar a cadeira na cabeça dele que tá tudo certo. Sim. Entende? Então, assim, do ponto de vista de valores humanos, éticos e morais, é bem grave. E aí eu acho que, na verdade, esse risco, ele afeta, querendo ou não, todas as empresas e a nossa sociedade como um todo. Então, o nível de suicídio, ele tá absurdo. O nível de depressão tá absurdo. O nível de casos, assim, gravíssimos de abuso, de outras situações, inclusive pelo uso de redes sociais, de adolescentes e pré-adolescentes consumindo, por exemplo, questão de pornografia. Então, o risco que tudo isso tem no oculto do celular. Então, o pai tá tranquilo, o pai tá em silêncio, o pai não quer trabalho porque o filho tá lá no desenho, tá na televisão ou tá no celular dele. Ou tá convivendo porque com os amigos. Porque educar é custoso. Tá convivendo com os amiguinhos e tá no celular. Mas o que ele tá fazendo lá? Depois vem o resultado, entendem? Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco a mão. E nesse aspecto futuro, é bom a gente voltar realmente em alguns princípios, que é o que o Quintal faz hoje. Então, por mais que seja algo inovador a nível de mercado, né, a gente está sendo bem tradicional em tentar preservar coisas que funcionaram muito bem lá atrás. Né? Então, assim, essa figura de referência do adulto, ter o professor como mestre, né? O professor não é o mediador, a criança não é o centro, porque ela não tem repertório suficiente para isso. Se for para a gente colocar o conhecimento na mão da criança, ela gosta de patrulha canina. Então, assim... Vamos fazer todo dia patrulha canina. Todo dia, o repertório do conhecimento dela vai ser reproduzir o desenho que ela assistiu em casa. Então, ela não tem repertório. E o objetivo da escola, ele precisa, inclusive... O principal objetivo é justamente ampliar aquilo que ela já tem. Então, não faz sentido a criança ir para a escola para ela já ver aquilo que ela já vê. Ou ver coisa pior. Uma música, não faz sentido. Não, isso é uma coisa que eu sempre me revoltei. Saber que meus filhos estavam assistindo desenho na escola. Sim. Fica em casa, gente. Fica em casa, tá que ele pagando assiste desenho. Exatamente. Fica em casa. Então, assim, a festa junina já não é mais Luiz Gonzaga, é Ana Castela. A gente precisa... assim, tem algumas coisas que, na verdade, a inovação, ela é voltar.
Ela é voltar algumas casas. Isso é a nossa essência, né? Sim. Inovação não é só tecnologia, né? Também. É voltar algumas casas. A gente sempre fala. Sim. Gente, quero agradecer. Dá pauta para mais um. Eu quero montar que fica... Se você está assistindo esse vídeo, procura no canal aí que talvez já tenha lançado, que é um tema de geração. Então, aí convidar, não sei se vai dar para todo mundo, porque já tem alguns nomes também, mas se tiver que fazer dois episódios de geração, estamos eu aqui. Gosto muito de falar disso, porque eu vivo isso, né? A gente contrata pessoas, vive com pessoas e eu tenho um sócio de 23 anos. Então eu sei muito bem o que é isso, porque ele vive uma outra realidade que eu não vivi, assim, apesar de ele ser mais maduro do que a maioria, ainda tem sim a troca de geração. E a criação dele foi bem raiz, então ele é um pouco diferente, mas ele vivencia com outras pessoas essa geração. Então, e óbvio, né, passa na equipe um monte de gente com essa geração, essa diferença de geração. Tem gente com mais de 40 e tem gente com... Agora não, mas tem gente com menos de 20. Que aí fez 21, aí... Né, mas tinha essa diferença, assim, né, na equipe. Então, é bem legal. Eu gosto muito disso. Eu gosto de lidar... Tem uns grupos que eu participo que só tem jovem, porque só pra ver. Eu falo assim, o que significa isso aqui? Eu não sei. O que eles estão pensando? Esses dias falaram que FDP é outra coisa. Eu falei, não é FDP não, é FDS. Jesus. FDS é outra coisa. Eu falei, não, FDS é fim de semana. Não, FDS vai... Né? Aí eu... Não, cara, peraí, como estão mudando dialeto, as coisas, né? gente. O mundo bem paralelo. Estão mudando as coisas, o básico continua o básico. E aí, tive que parar de falar FDS lá. No presencial FDS. É pior ainda. Eles parecem que estão falando em código. É bem legal, eu gosto. Eu fico viajando, mas eu gosto. Pra cultura da língua portuguesa, pro bom vocabulário. Mas eu gosto, eu aprendo. Às vezes eu fico boiando, mas eu aprendo. Mas enfim, obrigado pela presença. Quero fala um pouquinho, assim, endereço, rede social, vai estar tudo aqui na descrição, mas fala aí para eles ouvirem. Com certeza, fica o convite para vocês acompanharem um pouco do nosso trabalho, né? Então, nosso @ é Infâncias do Ingá. Acompanhem por lá, a gente compartilha muitos conteúdos, um pouco da rotina do trabalho que a gente desenvolve, também cursos, formações que a gente desenvolve que também são abertas ao público, né? Sim. E tem mais algumas novidades por vir, né? Também em relação a isso. A gente não para. Assim que é bom. Tem que inovar. Sempre inovando. Mesmo que seja para voltar no passado. Sim, exatamente. Quer deixar alguma mensagem, Larissa? Não, é isso. Obrigada, gente, pelos ensinamentos até, né? Sobre educação, sobre inovar na educação. Foi incrível estar com vocês. Que bom, obrigada. Gente, obrigado. Valeu vocês estarem assistindo esse vídeo. Espero que tenham gostado, porque foi um tema bem legal, assim, educação. E dentro do empreendedorismo, dentro das empresas, é algo que, se você mesmo não esteja no ramo da educação, com certeza você tem que estar atento a isso, porque o seu futuro vai estar sendo influenciado por isso. Então, obrigado aí por vocês assistirem, vejam outros vídeos, se inscreve, compartilha aí com a tua galera, joga pra galera o de sempre, né? De sempre. E consome aí outros conteúdos que vão te ajudar bastante, beleza? Tchau, galera. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Até mais. É isso, gente. Fechou. Vamos tirar uma foto rapidinho?